Alguns eventos na história foram respondidos com reações completamente diferentes, na verdade, exatamente opostas. A chegada dos aliados em agosto, dia 25, em Paris, foi marcada pela libertação da ocupação nazista, que já demorava 4 anos, mas os soldados nazistas fugiram, se esconderam, entraram em desespero porque sabiam que seriam julgados. A assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela princesa Isabel, foi recebido com lágrimas pelos escravos e com ódio e rebeldia pelos escravocratas, por causa das perdas econômicas. Mesmo a descoberta da penicilina em 1928, por Fleming, foi recebido com comemoração por alguns que haviam encontrado um novo despontar na medicina, mas foi recebido por revolta por outros que acreditavam que não teria grandes avanços, usada de maneira indevida. Mas o mundo ainda aguarda o evento em que dividirá não somente uma parte ou um continente, mas toda a humanidade no meio. Trará alegria eterna para alguns e horror eterno para outros. Isso acontecerá quando nosso Senhor Jesus voltar em sua segunda vinda para consumar o seu reino. É sobre isso que eu queria conduzir a nossa atenção hoje, em Lucas capítulo 17. Agora, a partir do versículo 22. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 20. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20, diz assim a palavra do grande Deus. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está ali, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, ele está ali, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada, a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Então perguntaram a Jesus: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Tua palavra está aberta diante de nós, Senhor, mais uma vez. E mesmo hoje, agora, mesmo em antecipação daquele dia, a humanidade se divide em 2. Por um lado, existem aqueles que voluntariamente se submetem ao senhorio de Jesus, foram conquistados por um amor diferente, reconheceram os seus pecados
e clamaram por misericórdia, sendo por esta mesma misericórdia atendidos por Jesus. Do outro estão aqueles que querem construir o seu próprio reino, amantes de si mesmo, cegos quanto ao futuro que lhes espera. Que hoje o Senhor aumente a alegria dos teus escravos e aumente o terror naqueles que se opõem ao teu senhorio. Que hoje o Senhor aumente a nossa expectativa do teu retorno. Que hoje o Senhor crie desespero naqueles que se afastam de ti. Pedimos a ti, Espírito, que aplique conforme a nossa necessidade. O Senhor que é o juiz dos segredos, julga o nosso coração, o meu e o dos meus irmãos, que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. No nome de Cristo. Amém. Nós vimos que Jesus, a partir do versículo 20, ele vai passar um tempo explicando sobre o futuro. Esse futuro, a consumação das coisas, estava relacionado a um reino. Esse reino não é aquele reino que Deus, ou aquele governo, aquela soberania que o grande Deus já tem sobre tudo que existe. Mas era um reino que havia sido prometido para o descendente de Davi, um reino físico aqui, que deveria ser estabelecido e consumado pelo Messias, o rei prometido. Quando os fariseus, então, no versículo 20, perguntam sobre como é que esse reino vai surgir, como é que a gente vai saber que esse reino chegou? Jesus fala para os fariseus e explica para ele algo que eles não tinham entendido. Porque grande parte das profecias do Antigo Testamento estavam associadas à vinda do reino com a manifestação de sinais, como Zacarias dizia, com a mudança no sol, uma mudança na órbita da lua, coisas gigantescas que iriam demonstrar que o reino havia chegado. Jesus, no entanto, diz para eles, olha, o surgimento deste reino, a inauguração deste reino, ou a possibilidade de se submeter e participar desse reino está aqui, diante de vocês. O reino, ele está aqui porque o rei está aqui. E hoje vocês podem se submeter a este rei. Foi esta autoridade de Jesus sobre as pessoas, essa inauguração, este reino espiritual que foi iniciado durante o ministério de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz para nós, falando do Senhor, ele diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino, para o governo do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão de pecados. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, falando do Senhor, diz: E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a inauguração do reino veio durante o ministério de Jesus, quando o rei estava presente, e por meio de se submeter ao que Jesus veio fazer, ao ministério de Jesus e à autoridade de Jesus, esses podem experimentar determinados aspectos deste reino, principalmente os aspectos espirituais, o governo de Jesus, o selo do Espírito Santo, o perdão dos pecados, força para obedecer, um coração transformado, redenção, remissão dos pecados. Isso que é próprio do mundo vindouro, por meio do ministério de Jesus, é disponível de uma maneira espiritual para aqueles que são os seus discípulos. Foi um reino invisível por meio de um rei visível. Mas Jesus não quer dizer com isso, nem por um momento, que aquele reino com sede aqui nesta terra, aquele reino físico, não seria consumado no futuro. A única maneira de ler o Antigo Testamento é de uma maneira pré-milenista, compreendendo o surgimento do reino sendo trazido pelo seu Messias, não criado por forças outras ou pela influência de algumas pessoas na sociedade, ou simplesmente um reino espiritual. Não.
Um reino físico que seria trazido sem a força de exércitos, né? Apenas sem a ajuda de mãos humanas, como diz o livro de Daniel, pela autoridade do próprio Deus. Ele iria estabelecer este reino e esse reino seria eterno. Então, a partir do versículo 22 do nosso texto, Jesus se vira para os seus discípulos. Fariseus, é o seguinte, o reino não vem, ele não inicia como vocês imaginavam. Na verdade, tem um grande ato, ele surge como grão de mostarda que começa de maneira incipiente, bem tímida, e futuramente cresce e abarca tudo. Então, o início do reino vai ser assim. O reino está presente, porque o rei está presente. Mas ele volta, a partir do versículo 22, para os seus discípulos e fala sobre esse futuro. Como é que seria este futuro? Como seria a consumação deste reino? E aí ele fala de um tempo futuro, quando o Filho do Homem voltar. E talvez você estava pensando, mas pastor, que arrumação é essa? Por que Jesus precisa voltar? De onde nós tiramos essa ideia que Jesus precisa voltar? Em 2 Samuel capítulo 7, que é quando Deus promete ao rei Davi que um dos seus descendentes seria rei, ele diz que este reino seria estabelecido para sempre. E hoje nós não vemos o reino físico de Jesus. Em Salmo capítulo 2, o pai fala para o filho, pede-me e eu te darei as nações como um presente. O controle de Jesus sobre as nações, um monarca que controla, mesmo de maneira coercitiva, todas as coisas, ainda não aconteceu, aguarda um cumprimento futuro. Até os anjos sabem de um retorno de Jesus para consumar o seu reino. Lembra em Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos estão lá olhando como que se despedindo, e agora o que vai acontecer? Jesus é levado entre as nuvens, e aí enquanto Jesus sobe, 2 varões perguntam, versículo 11, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 13, todos falam de um evento futuro, sim, precedido de muitos sinais que marcará a consumação do reino de Deus. Marcos capítulo 13, versículo 24, por exemplo, diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. O retorno do rei, o retorno de Jesus, não é algo de só menos importância. Esta verdade, esta doutrina, era basilar no início do ministério de Jesus, no início do cristianismo. Foi ensinado pelo próprio Jesus, foi esperado pelos apóstolos, foi esperado por todos aqueles que viveram uma vida aqui com a perspectiva da eternidade. Jesus virá outra vez aqui, como ele prometeu. Mas como será essa manifestação? Como será este reino que ele virá trazer? Quais são as coisas que irão acompanhar este momento? É exatamente isso que Jesus vai nos dizer. Então hoje eu queria ver com vocês pelo menos 4 características dessa manifestação futura do reino físico de Jesus, quando ele volta para consumar o seu reino, ou a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Como será? Então no versículo 22, ele começa dizendo, a seguir Jesus diz aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão, pensando no futuro, ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. A primeira característica dessa vinda do reino, a primeira característica do retorno futuro de Jesus, é que esta vinda será desejada. Como assim desejada? Jesus já havia falado que o reino viria de maneira incipiente no começo.
pelo menos para os fariseus, e que os fariseus poderiam adentrar dentro desse reino por se submeterem ao rei. Mas agora, para os seus discípulos, ele profetiza um futuro distante, em que eles iriam desejar, antecipar, eles iam querer, mesmo que fosse por um momento, que aquilo que Deus planejou fazer por meio de Jesus, que o seu retorno, o dia do Filho do Homem, viesse, que estivesse presente. Eles viveriam de alguma forma em antecipação, em expectativa real de que Deus iria retornar. O retorno do rei tem como característica básica a expectativa daqueles que de fato creem nessa verdade. Isso está por todo o Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 1, versículo 9 e 10, falando sobre o pacote da salvação, ele diz: e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8. O retorno de Jesus aqui significa vindicação, mas também julgamento e ira. Ele diz assim, pois de fato é justo para com Deus que ele, Deus, retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. A carta aos Tessalonicenses foi escrita para os irmãos que estavam passando por grande tribulação. Paulo passa alguns meses naquela cidade, planta aquela igreja, as pessoas querem matar o apóstolo Paulo, ele tem que fugir. Quando ele foge, as pessoas que estavam da cidade começam a falar sobre a reputação de Paulo, dizendo que quando acochou o negócio ele teve que correr. Paulo escreve 1 Tessalonicenses para dizer: ei, não é assim não. Eu até quis ficar, mas o pessoal me pôs para fora. E aí eles começam a ter um problema, um desvio sobre o dia do Senhor, sobre o que esperar sobre o futuro. E Paulo então escreve para eles para corrigir a doutrina sobre o que eles devem esperar, o futuro. Nesse sentido, ele consola esses irmãos que estão sendo perseguidos, insultados, presos, atribulados, dizendo: é justo que Deus ele retribua com tribulação a quem atribula vocês. E vocês que estão sendo atribulados, ele conceda alívio. Agora, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O retorno de Cristo, meus irmãos, e a nossa expectativa está inclusa no pacote dos efeitos do Evangelho. Jesus deve voltar. E o povo daquela época, da época em que o Novo Testamento foi escrito, já ansiava por isso. Jesus voltaria com os seus anjos, em chama de fogo, iria proteger os seus que são atribulados nessa vida, iria atribular aqueles que têm atribulado o seu povo nessa vida. Tito capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz: para que vivamos no mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo explica que essa antecipação, que as nossas fichas e as nossas esperanças de resgate perene, de tranquilidade, de libertação, de vindicação, de saciedade futura, plena em termos de justiça, virá quando do céu se revelar o Senhor Jesus em sua segunda vinda. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o próprio Senhor diz assim, depois de encorajar a igreja Filadélfia, a igreja fiel ao Senhor, ele diz: venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Eu venho sem demora, eu retorno, apenas quando o relógio do meu Pai colocar o alarme, eu devo retornar. Eu venho rapidamente. Você mantenha o que você tem para que ninguém tire a tua coroa. E o texto que o Wellington recitou aqui, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8.
Paulo, pensando sobre a sua morte, ele diz: desde agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que aguardam a sua vinda. O dia, nesse sentido, não deve ser confundido com o retorno. Paulo, no versículo 6, já disse que ele vai morrer, ele aguarda que vai morrer. Então ele sabe que não vai esperar o retorno de Cristo, mas ele sabe que existe esse dia quando ele é finalmente vindicado, quando Deus dá a ele o que é dele, nesse caso a coroa da justiça, a qual o Senhor, que é um justo juiz, me dará naquele dia. Mas não somente a mim, também a todos que aguardam a sua vinda. Meus irmãos, está claro então que a doutrina bíblica ensinada pelo próprio Senhor, que ele deve retornar um dia. Mas Jesus não está falando sobre isso aqui, no versículo 22 de Lucas 17. O que ele está dizendo é que no tempo futuro, e a gente vai ver um pouco mais na frente, por causa da perseguição, porque a vida aqui vai se tornar cada vez mais difícil, por causa da crescente tribulação, perseguição velada e perseguição direta contra o reino de Deus, esse reino parasita mundano que se insurge contra o reino de Deus e os seus valores, vai ficar cada vez mais difícil. E esses vivendo, eles olharão com expectativa e antecipação para os dias do Filho do Homem. A imagem do Filho do Homem é a profecia de Daniel, capítulo 7, quando um filho do homem estava ali perto do grande Deus, e a ele, o Filho do Homem, foi dado autoridade e domínio para reinar para sempre. Você antecipa pelo reino de Deus e o retorno de Cristo? Você espera que o Senhor Jesus venha? O que parece é que esta verdade, tão forte na vida do apóstolo Paulo, tão forte naqueles que estavam sofrendo, tão forte na vida de outras pessoas que passaram por esta vida, tem perdido o seu brilho ao longo dos séculos. As razões, irmãos, são as mais variadas. As razões talvez sejam relacionadas porque a gente acha que a vida não pode ficar melhor do que a vida que eu tenho aqui. As razões talvez sejam relacionadas porque as coisas que eu tenho planejado para a minha vida, minha família, minha casa e as outras coisas, minhas viagens e as outras coisas que eu tenho aqui, não absorvem tanto a minha energia, o meu tempo, que eu não consigo contemplar ou conceber que Deus possa me dar algo melhor quando Ele retornar. O retorno de Cristo, essa verdade basilar, é descrita pelo Senhor não como um adendo à realidade, mas como o último capítulo, o grande finale daquilo que Deus deseja fazer por meio de Cristo. Quando Ele cumpre as suas profecias para Israel, quando Ele estabelece o seu reino aqui nesta terra, quando Ele finalmente recebe a admiração que é dele por direito. Mas você está dentro dessa descrição? Virá o tempo em que vocês, meus discípulos, desejarão ver um dos dias, o momento do retorno de Cristo. Mas essa é a primeira verdade sobre essa manifestação. Ela será desejada. Mas a vinda e o retorno de Cristo também, ela será clara e visível. Versos 23 e 24, ele diz: e dirão a vocês, as pessoas dirão, ele está aqui, o Filho do Homem, ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será a vinda do Filho do Homem. Na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasce num lugar pequeno. Ele nasce em Belém de Judá. Ele cresce numa cidade ainda menor, com uma reputação pior do que Belém de Judá, em Nazaré, e exerce o seu ministério longe dos holofotes do mundo. É claro que acontece proporções, sendo que era Deus encarnado ali,
toma proporções, e hoje nós temos, por causa da pregação do evangelho dos seus discípulos, esta verdade, mensagem tem alcançado os céus e terra, mas a sua primeira vinda foi relativamente minúscula comparado ao que será no futuro. Ele diz, no último dia, quando ele virá, não importa se as pessoas digam, ele está ali, será claro para todas as pessoas, será um evento global, será assim munido de muitos sinais. Se vocês olharem aí no versículo 31 desse mesmo capítulo, ele diz, naquele dia quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo não volte atrás. Qual é o horário do dia em que as pessoas trabalham na lavoura? De dia. Olha o que diz o versículo 34. Digo a vocês que naquela noite. Como é que um evento que pode acontecer na noite e no dia? Será um evento global. Aqui, agora, é noite aqui, mas é manhã em outras partes do mundo. As pessoas estarão se movimentando. Alguns estarão vivendo durante a noite, outros estarão vivendo durante o dia, quando a manifestação e o retorno do Senhor Jesus finalmente acontecer, mas não passará desapercebido. Marcos capítulo 13, versículo 24 diz, naqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com as nuvens, com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, o Senhor diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. O retorno será para vindicar e trazer juízo. Se nós olharmos Apocalipse capítulo 19, abram lá. Apocalipse capítulo 19, que fala sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. Vejam quantos sinais acompanham o retorno do nosso Senhor. Versículo 11 de Apocalipse capítulo 19. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas, tem o nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, que é a linguagem de Salmo 2. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seu retorno será absolutamente claro para todas as pessoas. Não existe retorno ou segunda vinda secreto. Crescendo numa cultura católica, eu lembro as pessoas me dizendo, todas as vezes que aparecia um mendigo pedindo comida, você tinha que dizer perdoe. Se você não tivesse, perdoe. Lembram disso? Perdoe. E às vezes isso demonstrava que eu tinha obrigação de fazer. Perguntei para minha mãe ela me disse, é o seguinte, alguém disse, uma profecia de que Jesus vai vir como um mendigo. Jesus virá como um mendigo, de maneira despercebida, e ele vai chegar nas casas das pessoas e vai pedir determinada comida, ou vai pedir uma ajuda, e se as pessoas tratarem ou não, serão ou não, entrarão ou não no reino. Na Bíblia não existe nada relacionado a uma segunda vinda, um retorno do rei para consumar o seu reino de forma secreta. Não existe isso. Quando Jesus vier, como o texto de Lucas diz, ninguém vai dizer, lá está ele
todos verão. Será um evento absolutamente global. E o texto que nós lemos de Apocalipse diz que os homens lamentam. Os homens lamentam porque Jesus voltou. Isso vai precisar ser explicado um pouco mais para frente. Mas a volta de Jesus não é somente para vindicar os salvos, mas também para julgar algumas pessoas. Nosso Senhor Jesus, ele continua, o verso 26 de Lucas 17. Depois de falar no versículo 25 que ele vai ser meio que atrasado, porque mas é necessário que primeiro o Filho do Homem, ou Jesus, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E aí a partir do versículo 26, ele diz: a sua vinda será inesperada. Então a sua vinda será desejada, a sua vinda será clara e visível, e a sua vinda será inesperada. Verso 26 diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E ele diz no versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Qual o propósito dessas ilustrações? O propósito dessas ilustrações é promover a reação esperada. Nessas duas ocasiões, tanto na época de Noé, em Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9, quanto na época de Sodoma e Gomorra, a época de Ló, em Gênesis capítulo 19, houve uma irrupção, houve um movimento da parte de Deus para trazer juízo. O texto vai dizer que Noé é chamado de pregador da justiça. E lembra que Deus deu para ele uma responsabilidade de construir uma arca. Agora ele constrói uma arca numa época em que nem havia chovido. Em Gênesis capítulo 6, Deus vai fazer uma avaliação do homem, começando do versículo 1, ele diz, o coração do homem era mau, todo o desígnio do coração do homem era mau, sempre e constantemente mau. E Deus confabula ou conversa consigo mesmo, dizendo, eu farei desaparecer da face da terra o homem e o animal. Na verdade, me pesa no coração tê-los criado. O homem não é o que eu os criei para ser. O homem se afasta de mim. O homem criou uma ruptura. O homem se tornou meu inimigo. E eu vou então dar o que o homem merece por causa dos seus pecados. Vou destruir tudo. Durante essa época, Deus chama Noé por sua graça e dá para ele a responsabilidade de construir. Ele começa a construir com 500 anos. E o dilúvio vem mais ou menos depois de uns 600 anos. Então ele passou talvez uns 120 anos construindo uma arca. O texto do Novo Testamento vai dizer que enquanto ele construía, ele pregava. Enquanto ele construía, ele pregava. A pregação era completamente lógica, era falando de que um dia iria descer água do céu, as fontes do abismo talvez subissem, que a água ficaria até no topo, mais alto, que tudo seria afogado, tudo seria consumido com água. Isso não fazia nenhum sentido, eles não tinham experimentado ainda chuva, era um orvalho pela manhã que aguava a terra. Então, por não acreditarem nisso, o que eles fizeram? Eles fizeram o que qualquer descrente, ateu, qualquer desavisado, incrédulo faria. Eles não fizeram nada. O texto vai dizer que diante desta constante alerta, este aviso de Noé, dizendo que haveria um dilúvio, que Deus, o Criador dos céus e a terra, traria o mal sobre eles. Lembra que naquela época os homens viviam muito tempo. Nessa época haviam milhares de pessoas, porque todos viviam muito tempo, 900, 600, 800. Noé começou a construir a arca, tinha 500 anos. O texto, no entanto, é claro. Apenas 8 pessoas são salvas quando o dilúvio chega. Ou mesmo na época de Ló,
O texto vai dizer do Novo Testamento que Ló, ele se angustiava por causa da maldade. O grande problema de Sodoma e Gomorra era a sua imoralidade. Lembra que Ló foi visitado por 2 anjos e os homens da cidade queriam forçar. Daí que vem a nossa palavra sodomia. Exatamente dessa história. Homens forçando outros homens. Ló, apesar de ser ganancioso, era diferente daquelas pessoas. Sendo advertido para sair, porque Deus traria fogo e enxofre. A cidade inteira é destruída, apenas Ló, nem a sua esposa escapa. E por não darem crédito aos avisos, aos alertas, à pregação de que Deus estava irado contra a imoralidade, a sodomia daquele povo, iria lançar fogo e enxofre para destruir aquelas pessoas diante da incredulidade, da não aceitação, eles não mudaram de direção, eles fizeram o que qualquer incrédulo faria, eles não fizeram nada. A vinda do reino do Senhor, a vinda de Jesus será assim, será inesperada. O Senhor vai voltar e os homens estarão fazendo o quê? O que fizeram sempre. O texto é claro, eles estarão comendo, estarão vendendo, estarão plantando, estarão comprando, estarão bebendo, estarão fazendo as coisas normais que qualquer pessoa faria. E essas coisas não são maléficas em si, mas essas coisas, essa normalidade, quando não é informada pela verdade de Deus, de um Deus que está irado, que demanda que essas pessoas vivam de maneira atenta por causa da ira que está surgindo, essa normalidade pecaminosa, irá lançar essas pessoas ao inferno. O texto é claro. O texto diz que eles bebiam, casavam, davam-se em casamento, construíam suas famílias, faziam seus planos, faziam o Enem, iam para a escola, tiravam boas notas, compravam os seus jogos, comiam em determinado lugar, vendiam outras coisas, viajavam, conheciam, aguçavam seus sentidos, providenciavam determinadas coisas, davam presentes para um e para outros, até o dia em que Noé entrou na arca. Noé entra na arca. E o texto é claro, destruiu a todos. Noé, agora a gente acredita, Noé, abre aí, Noé, agora acabou. Noé foi salvo, assim como os outros. Todos aqueles que não creram durante o tempo que eles deveriam crer, foram destruídos para sempre. Não é uma questão só de que a vinda e o retorno do Senhor será inesperado. É que o retorno do Senhor trará consequências irreversíveis. O Senhor retorna. E Ele talvez encontre alguns de vocês fazendo tudo que é certo, vindo para a igreja, ensinando matemática ao seu filho, fazendo direitinho. E você acha que tem tempo, você acha que está fazendo as coisas direito, já aconteceu isso antes. O juízo de Deus pegando as pessoas de surpresa. O que você deveria fazer? Deveria crer no que a palavra de Deus diz, deveria ouvir com os olhos do coração abertos, deveria responder de maneira devida ao que a verdade de Deus diz, deveria considerar a sua vida à luz da eternidade, deveria lançar-se com todas as suas forças aos pés de Jesus, clamando por misericórdia por causa dos seus pecados, deveria se proteger no sangue de Jesus contra um Deus irado, que não disse quando retornaria, um Deus que tem construído todas as coisas, mantido todas as coisas, um Deus que é fiel. Se você acredita que Deus é verdadeiro, Deus tem dito que Ele virá e não haverá segunda chance.
A Bíblia nunca falou de reencarnação, não existe esse negócio de purgatório, não existe boas obras, não existe ir para a igreja, não existe pegar em mão de pastor, não existe ser um cara legal, não existe ser um filho que enterra bem a sua mãe, não existe nada disso. Ou você crer na autoridade de Jesus e no poder que Ele tem por meio da cruz para perdoar os seus pecados, ou você terá que se dobrar e enfrentar de maneira crua o juízo de Deus naquele dia. Versículo 30, o texto diz de maneira clara: assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. No futuro, quando o Filho do Homem se manifestar, ele vai encontrar a humanidade despreparada. Isso é você? Você está preparado para o retorno de Cristo? Eu sei que, obviamente, aqui ele fala sobre aqueles que são descrentes, mas todos nós deveríamos aprender com isso, não? Vivemos de maneira despercebida, vivemos de uma maneira alienada quanto ao futuro reino e ao retorno de Jesus. Vivemos como se as coisas fossem a daqui. Eu acredito que se a sua vida for completamente normal, se o que caracteriza você é simplesmente comer, beber, casar, plantar, colher, comprar, vender, edificar, simplesmente essa normalidade pecaminosa, essa familiaridade comum, terrena, carnal, aqui desta vida horizontal, isso depõe a respeito da sua e da minha expectativa do que Deus vai fazer por meio de Cristo, qual é o próximo movimento da parte de Deus e o que isso deveria acarretar com a nossa vida. Tanta luta para juntar, tanta luta para ter as coisas aqui, tanta luta para segurar, tanta luta para conquistar, é exatamente o que as pessoas fazem. O mundo que não crê em Deus faz exatamente isso, só isso. Mas eu e você não. Nós não deveríamos viver de uma maneira absolutamente normal. Não deveríamos simplesmente comer, beber, comprar, vender, ter filhos, casar, enterrar os outros, dar tchau, visitar os países. O retorno iminente de Cristo deveria nos trazer clareza e sobriedade. A vinda de Cristo trará condenação irreversível. Parece que Pedro, o apóstolo, ele ficou com esse texto na cabeça. Duas vezes, em 1 Pedro e 2 Pedro, ele cita a condenação futura e usa como ilustração Noé e Ló. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, ele diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, ele diz assim: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Aqui ele está pensando naqueles que pervertem a vontade de Deus, ensinando outra doutrina. Deus diz: haverá um tempo, uma destruição certa para os hereges e maus. Com base em quê? Escutem. O padrão de julgamento de dias anteriores. 1 Pedro 3, verso 4 diz: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenando-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivem impiamente. Esse texto está falando de você que vive de maneira ímpia. Deus não poupou os anjos, Deus não poupou o tempo de Noé, Deus não poupou sodomitas da
da cidade de Gomorra e Sodoma. Porque ele diz: mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe levar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Assim como alguns anjos foram aprisionados e aguardam o lançamento deles para o inferno, assim também aqueles que vivem de maneira iníqua e ímpia, que vivem de maneira desavisada, ignorante quanto ao futuro, estão sendo reservados para o juízo daquele dia. Mas isso não precisa ser assim com você. Você pode se dobrar ao senhorio de Jesus, pode reconhecer os seus pecados e estar preparado pelo sangue de Jesus para o retorno de Jesus. Eu acredito que uma das coisas que mais causará tristeza naquele dia é o fato de que alguns pensarem ou lembrarem no inferno de que ouviram um sermão como esse. Que ouviram um pai, um filho, um vizinho, um amigo, um rádio, alguém dizendo que a vinda e o retorno de Jesus era certa. Era só uma questão de tempo. Aquele que viria, viria de uma vez por todos. Pelo menos essas 4, nós vamos deixar ela aqui. A vinda do Senhor será desejada, o seu retorno será desejado, o seu retorno será claro, o seu retorno será? Muito bem. E por último, o seu retorno trará condenação irreversível. O que a gente deveria fazer com isso? A gente deveria colocar essa doutrina no lugar que é dela por direito. O retorno físico de Cristo é central para o cristianismo bíblico e histórico. O que deveríamos fazer com isso? Para nós que somos discípulos de Jesus, nós deveríamos viver com expectativa ativa. O cristão deveria viver esperando o retorno de Cristo como algo certo, glorioso e transformador. Como? Cultivar um coração que anseia pelo Rei e não pelas coisas deste mundo. Disciplinar os nossos afetos, não amar o presente século mais do que amamos o reino por vir. Avaliar as nossas decisões à luz da eternidade, carreira, lazer, casa, carro, tempo, dinheiro, tudo isso à luz da eternidade. Deveríamos reorganizar as nossas prioridades, porque se Cristo volta hoje, as coisas que vocês estariam no lugar certo? Irmão, eu tenho pensado sobre essas coisas no meu próprio coração. Se Cristo volta, as coisas que nós temos guardado, ajuntado, estariam no lugar certo. Examine suas prioridades, se pergunte: eu tenho investido em coisas que permanecem para a eternidade? Tenho colocado minha identidade em Cristo ou nas coisas que eu possuo ou faço? Minha agenda, meu orçamento, meus planos refletem minha esperança no retorno de Cristo? Evite o estilo de vida que é completamente indiferente. Não viva como se tudo fosse continuar igual. Eu acho que alguns discípulos de Jesus às vezes vivem como animais do reino inferior. Nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. É assim que o Senhor, ao retornar, vai encontrar essa geração. Eles comiam, bebiam, casavam-se. O problema não é comer ou casar, mas fazer isso sem considerar Deus, o juízo e a eternidade.
Devemos acordar do nosso sono espiritual. O retorno de Cristo exige um alerta constante. Envolva-se com propósito, com intencionalidade em atividades cotidianas, mas com os olhos no Rei. Irmãos, isso aqui é um alerta para todo mundo. Você é membro desta igreja. Você, antes disso, você é discípulo de Jesus. Você serve o Rei como? Como é que você se demonstra discípulo de Jesus e a sua vida não tem absolutamente nada de eterno ou influência de Cristo na sua própria vida? A única diferença é um compromisso que você tem no final de semana. E por que você não fala palavrão na frente das crianças? É assim. Fuja dessa normalidade pecaminosa, vivendo suas vidas completamente alienados daquilo que nos aguarda. A cultura, meu irmão, atual empurra para esse conformismo com este mundo. Mantenha-se vigilante contra a normalização do pecado. Resista à anestesia espiritual causada por entretenimento sem limites, dopamina, consumismo e materialismo. Aprofunde hábitos santos, oração, leitura da Bíblia, comunhão com os santos. Anuncie o reino e alerte os indiferentes. Esses que forem pegos pelo Senhor, eles ignoraram os avisos. Como Noé foi pregador da justiça, assim também nós. Encoraje a sua igreja a viver, pregar com quem crê que o Rei está voltando. Venha para os cultos de oração, encoraje os seus grupos de família, invista na obra missionária, planeje fazer algo para o reino de Deus. E por último, confie no livramento e julgamento de Deus. Em meio à injustiça e à oposição crescente à fé cristã, estamos vivendo dias difíceis. Algumas coisas vocês sabem, outras nós não fazemos a menor ideia. Em meio à injustiça e à oposição crescente à fé cristã, devemos confiar que o juízo final trará vindicação para os justos e condenação para os ímpios. Isso deveria trazer consolo ao nosso coração e temor para os que vivem de forma rebelde. Permaneça fiel, meu irmão. O seu esforço tem valor diante de Deus. Os 80, 90 anos que você se preocupa muito mais com a sua santidade do que com a sua felicidade, tem valor diante de Deus. O Senhor Jesus vai voltar. E com ele está reservado a coroa da justiça. Por último, cultive amor pela vinda do Senhor. 2 Timóteo 4,8 diz: não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. O amor pelo retorno de Cristo é marca dos que serão coroados. O amor pelo retorno de Cristo é marca dos que serão coroados. Medite frequentemente na glória do retorno de Cristo. Louve ao Senhor por sua promessa de retorno e pelo reino que virá. Examine o seu coração. Você deseja o retorno do Rei ou teme perder o que você tem aqui? Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Se hoje fosse o dia, Senhor, de não abrir e fechar de olhos, o Senhor vem pegar aquilo que é teu, para o resgate da tua prosperidade, para o encontro com o Senhor nos ares. Se hoje fosse o dia, vem, Senhor Jesus. Vem não como um clichê, como algo que nós deveríamos desejar, mas algo que nós ansiamos. Te ver como o Senhor é, te ver na tua majestade, coisa que olhos nem viram, nem são capazes de ver. Ver os seres que te servem e a adoração que o Senhor recebe ao lado do Pai.
ser finalmente coroado com aquilo que é nosso e ser nos dado aquilo que nós não podemos perder. Trocar as coisas que perecem nesta vida com as coisas que nem a traça nem os ladrões conseguem pegar, que não enferrujam nem se gastam. Mas eu vejo, Senhor, que essa verdade tem sido esquecida por tantos de nós. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados e vivermos para esse dia. Não vivermos como o mundo vive, aquela normalidade dormente, mas sermos acometidos por aquele senso de clareza, vivendo em santa expectativa, nos preparando para o nosso encontro com o Senhor. Eu peço que aqueles que estão aqui, que ainda não decidiram seguir ao Teu Filho, que eles escutem os alertas. Não seja acrescentado sobre as suas dores o fato de terem propositalmente rejeitado os alertas do Senhor. Que eles sejam salvos pelo sangue de Cristo. O mundo catequiza a gente, Senhor, empurrando nossa cabeça para essa vida como se ela fosse a única coisa que fica, a única coisa que existe. Por um ato de graça, nos empurra para fora desse lugar, nos ajuda a respirar os ares celestiais e a viver para entesourar para outra vida, para investir na outra vida, para viver para outra vida. Eu peço que nos ajude. Nós realmente precisamos de Ti. Que entra ano, sai ano, semana após semana, e tantos de nós permanecemos exatamente os mesmos, flertando com os planos tolos do mundo, avarentos, amando o dinheiro e vivendo em prol do dinheiro a todo custo, sem saber que isso não vale absolutamente nada na eternidade. Ignorando os alertas sobre o que isso revela do nosso coração, ignorando a tolice e a loucura de ajuntar para si mesmo e não ser rico para com o Senhor, desprezando as oportunidades de ajudarmos, de servirmos, de nos gastarmos para o benefício dos outros, desse mundo indiferente, nossos familiares e amigos. Nos faz viver aquele discipulado radical que se explica apenas pela nossa crença no retorno físico e definitivo do Senhor Jesus Cristo, de uma vez por todas, para os seus santos. Nós oramos em seu nome. Amém.